O Senhor tornou-se meu protetor e me conduziu para um lugar espaçoso. Ele me salvou, porque me ama. Correspondência entre o Evangelho do dia e a obra O Evangelho como me foi revelado, por Maria Valtorta. 8º domingo do tempo comum, ano C, 2 de fevereiro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 39 ao 45. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Correspondência com o Evangelho como me foi revelado, de Maria Valtorta. Volume 5, capítulo 301, cujo título é Parábola das Frontes Destronadas e explicação da parábola sobre a impureza, de 13 de outubro de 1945. Jesus não volta para outro lugar, mas para Endor. Ele para na primeira casa do povoado, e que é mais um aprisco do que uma casa. Mas, justamente por ser assim, com estábulos baixos, fechados, cheios de feno, é que ele pode abrigar os 13 peregrinos. O dono dela, um homem rústico, mas bom, se apressa em arranjar uma candeia e um baldezinho de leite espumoso, além de uns pães de forma muito escuros. Depois ele se retira, sendo abençoado por Jesus, que fica sozinho com seus 12. Jesus oferece e distribui o pão, e na falta de tigelas ou cálices, cada um ensopa suas fatias de pão no baldezinho e bebe, quando está com sede, diretamente do mesmo. Jesus bebe somente um pouco de leite. Ele está sério e silencioso, e é tal ponto que, tendo terminado a refeição e matado a fome,
que nos apóstolos não falta nunca, eles acabam percebendo o mutismo dele. André é o primeiro a perguntar: que tens, mestre? Pareces triste ou cansado. Não digo que não. Por quê? Por causa daqueles fariseus? Mas já devias ter te acostumado com eles. Quase que eu já me acostumei. Deixa pra lá. Tu sabes como eu era nas primeiras vezes que eu tratava com eles. Eles cantam sempre aquela sua canção. As serpentes não sabem senão sibilar, na verdade, e nunca nenhuma delas será capaz de imitar o canto do rouxinol. A gente acaba não fazendo mais caso deles, diz Pedro, um pouco por convicção e um pouco para tranquilizar a Jesus. E é desse modo que se perde o controle e se cai em uma de suas armadilhas. Eu vos peço que não vos acostumeis nunca a ouvir a vozes do mal, como se fossem umas vozes inofensivas. Está bem, mas se é por isso que estás triste, fazes mal. Tu estás vendo como o mundo te ama, diz Mateus. Mas será só por isso que estás triste assim? Dize-o a mim, bom mestre. Ou será que te contaram mentiras ou insinuaram calúnia, suspeitas que sei eu? Até a respeito de nós que te amamos. Pergunta solícito e carinhoso Iscariotes, abraçando com um braço a Jesus, que está sentado no feno, ao lado dele. Jesus vira o rosto para o lado de Judas. Seus olhos têm um brilho fosforescente, à luz trêmula da candeia, colocada acima do chão, no meio do círculo formado pelos que estão sentados em cima do feno, posta sobre uma cadeira baixa e redonda. Jesus olha bem fixamente para Judas de Queriote e, ao olhar para ele, lhe pergunta: E tu achas que eu sou tão tolo para aceitar as insinuações, sejam elas de quem forem, a ponto de perturbar-me com elas? São as realidades, Judas, de Simão, o que me perturba. E o olhar de Jesus não deixa nem por um instante de se cravar direto como um estilete na pupila morena de Judas. Então, quais as realidades que te perturba? Insiste seguro Iscariotes. Aquelas que eu vejo no fundo dos corações e que eu leio nas frontes destronadas. Jesus dá um forte destaque a esta palavra. Todos ficam alvoroçados. Destronadas? Por quê? Que queres dizer? Um rei é destronado quando é indigno de ficar no trono. E a primeira coisa que lhe é tirada é a coroa, que está em sua fronte, sendo aí o lugar mais nobre do homem, o único animal que tem a fronte levantada para o céu, pois ele é um animal em sua parte material, mas sobrenatural por ser dotado de uma alma. Mas não é necessário que se seja rei sobre um trono terreno para que se deva ser destronado. Todo homem é rei por sua alma e o trono dele é no céu. Mas quando um homem prostitui a sua alma e se torna um animal, então ele se destrona. O mundo está cheio de frontes destronadas, que não estão mais levantadas para o céu, mas inclinadas para o abismo,
e tornadas mais pesadas por causa da palavra que Satanás esculpiu nelas. Quereis saber qual é? É a que eu leio sobre as frontes. Nelas está escrito: vendido. E para que não tenhais dúvidas sobre quem é o comprador, eu vos digo que é Satanás, por si mesmo ou os seus trabalhadores que estão no mundo. Eu compreendo. Aqueles fariseus, por exemplo, são empregados de um outro empregado maior do que eles, o qual é empregado de Satanás, diz convicto Pedro. Jesus não contesta nada. Mas, sabe, mestre, que aqueles fariseus, depois de terem ouvido aquelas tuas palavras, saíram de lá escandalizados? Quando iam saindo, deram de encontro comigo e o diziam: foste muito áspero. Observa Bartolomeu. E Jesus replica: mas muito mesmo. Não é culpa minha, mas deles, se certas coisas devem ser ditas, e é ainda uma caridade minha dizê-las. Toda planta não plantada por meu Pai Celeste vai ser arrancada, pois é planta não plantada por Ele. Inútil carcachaceira de ervas parasitas que sufocam as outras, que as oprimem, espinhosas, querendo abafar a semente da verdade santa. É uma caridade extirpar essas tradições e preceitos que sufocam o decálogo e o desfiguram, e o tornam inerte e impossível de ser observado. Para as almas honestas é uma caridade fazê-lo. E enquanto aqueles teimosos cabeçudos, fechados a toda ação e conselho do amor, deixai-os fazer, e sejam seguidos por aqueles que são, por seu espírito e suas tendências, semelhantes a eles. São cegos que guiam outros cegos. Se um cego guia outro cego, só poderão cair os dois no mesmo buraco. Deixai-os que se nutram de suas contaminações, as quais dão o nome de pureza. Elas não as podem mais contaminar, porque não fazem mais do que deixar-se na matriz de onde provém. Deitar-se na matriz de onde provém. Isto que agora estás dizendo é uma continuação de tudo o que dissestes na casa do Daniel, não é mesmo? Que não é o que entra no homem o que o contamina, mas sim o que sai dele. Pergunta pensativo Simão Zelotes. Sim, diz brevemente Jesus. Pedro, depois de alguns momentos de silêncio, pois a sinceridade de Jesus enregela até os caracteres mais expansivos, pergunta: Mestre, e não eu somente, não compreendi bem a parábola. Explica um pouco para nós. Como é que o que entra não contamina e o que sai é que contamina? Eu, se pego uma ânfora limpa e a encho com água suja, a contamino. Portanto, o que entra na ânfora a contamina. Mas, se uma ânfora cheia de água limpa, eu derramar naquela água no chão, e eu não contamino a ânfora, porque da ânfora sai a água pura. E então? E Jesus: nós não somos ânforas, Simão. Não somos ânforas, amigos, e nem tudo é puro no homem. Mas será que vós também já estáis sem inteligência? Refleti no caso que os fariseus apresentavam para vos acusar. Eles diziam que vós vos contamináveis porque leváveis alimentos à boca com mãos empoeiradas, suadas, sujas, afinal. Mas aquele alimento, para onde vai?
passava da boca para o estômago, e deste para o ventre, e do ventre para a cloaca. Depois de ter cumprido o seu ofício, que é o de nutrir a carne, somente ela, e indo acabar, como é justo que acabe, em um esgoto. Não é isso que contamina o homem. O que contamina o homem é aquilo que é dele, unicamente dele, gerado e parido pelo eu dele. Quer dizer, aquilo que ele tem em seu coração e que do coração sai para os lábios e para a cabeça, e vai corrompendo o pensamento e a palavra, e contaminando o homem todo. É do coração que vêm os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. É do coração que vêm as avarezas, as libidinagens, as soberbas, as invejas, as iras, os apetites imoderados, os ócios pecaminosos. É do coração que vêm os estímulos para todas as ações. E se o coração é mau, elas serão más como o coração. Todas as ações, desde as idolatrias até as murmurações não sinceras, todas estas coisas más que procedem do interior para o exterior, contaminam o homem, mas não o comer sem lavar as mãos. A ciência de Deus não é uma coisa vulgar, uma lama pisada por todos os pés, mas é uma coisa sublime, que vive nas plagas estelares, e que de lá desce com raios de luz, para dar aos justos informações sobre si. Não queirais, pelo menos vós, arrancá-las do céu, para aviltá-la na lama. Ide descansar agora, eu saio para rezar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.